Olá pessoal, nós vamos dar início aqui a um assunto essa noite sobre geometria descritiva, né? Na verdade, a geometria descritiva, que foi criada por Gaspar Monge e que viveu entre 1764 a 1818. Então a gente está falando aí de final aí de século XVIII, início de século XIX, né? Então ele criou um método, na verdade, para você poder representar o objeto que está no espaço, um objeto qualquer, seja ele material ou imaterial, representar este objeto no plano, ok? Durante a Revolução ele serviu também à Marinha e ele fez parte aí, foi envolvido na reforma do sistema educacional francês, fundando aí a Escola Politécnica, tá? Esses dados estão na Wikipedia, ok? Eu só fiz algumas adaptações. Então, é importante frisar então de que este método, que é um método puramente para você representar um objeto no plano, né? Esses objetos eles podem ser um objeto material ou imaterial. O que quer dizer isso? O objeto material é aquele que eu toco nele, ele existe. E o objeto imaterial, ele é fruto da nossa imaginação, é algo que eu estou pensando, né? Pode até existir lá distante, mas eu estou distante dele, ou ele pode ser algo de um projeto, certo? Fruto da minha imaginação. Isso é o que é o material ou o imaterial, ok? Tudo que nos cerca, né, é espaço, tá certo? E por ser espaço, todo objeto ele é um objeto tridimensional, tá? Tudo que nossos olhos veem está em perspectiva e está no espaço, ok? E esses objetos, eles são materiais ou imateriais, como eu já falei, né? O, o, o imaginário, né, também tem a ver com essa coisa da imaterialidade, ok? É importante também se frisar de que esse método que surgiu em, em final dos anos 1800, né, já no século XVIII para XIX, ele é um método que ele jamais foi aperfeiçoado, né? O que ele criou é o que se usa até hoje. Ele é um método universal e único, ok? É comum, toda descoberta ter implementação, né? Científica, né? Enfim, novas descobertas a respeito daquele assunto, né? Novos artigos, enfim. Esse método não, ele realmente ele é único, tá? Ele serve até hoje, ele é a base de toda a planificação das engenharias, ok? É também comum o aluno confundir objeto com as projeções deste objeto, né? Então é importante que se frise aqui, porque adiante ali a gente vai ver isso. O que a gente vai representar não é o objeto, a gente vai representar as projeções ortogonais deste objeto no plano que Monge criou, ok? Esse método ele é importante. Alguns alunos insistem comigo: professor, por que a gente tem que aprender isso, né? Esse método, ele está em quase tudo que a gente vê na faculdade, né? Em todas as entrelinhas, qualquer
desenho que você olhe, está lá o método mongiano. Tá? É muito importante que o aluno tente desenvolver a capacidade do pensar tridimensionalmente, pois ele é um método que é base para quase tudo. Né? Dominar esses conteúdos desse método mongiano, da geometria descritiva, melhor dizendo, vai significar que o aluno vai conseguir dominar e vai poder conseguir representar aquilo que ele almeja no papel. Né? Ou seja, se você não domina o método, é muito provável que você não consiga transpor para o papel exatamente aquilo que você está pensando. Tá? Então, esse é o resumo que eu dou aí para talvez aí o incentivo para você poder dominar os conteúdos que nós veremos aí a seguir. Tá? Bom, assim Monge definiu o espaço. Ele precisava de um modelo, né? Então, para encontrar um objeto. Então, a primeira coisa que ele cria é um plano horizontal, que se cruza com um plano na vertical. A intersecção destes dois planos nós chamamos de linha de terra. Ok? Bom, esse é o plano horizontal anterior e ali é o plano horizontal posterior. Aqui embaixo é o plano vertical inferior e lá adiante é o plano vertical superior. Bom, então aqui, né, estabelecido essa intersecção entre esses dois planos, existem 4 espacialidades aqui distintas que ele nomeou como primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Tá? Bom, para você encontrar o objeto nesse espaço idealizado por Monge, é necessário que haja coordenada. Né? Para encontrar um objeto num plano, eu não preciso de mais do que 2 coordenadas. Todo mundo já deve ter jogado batalha naval alguma vez na vida, né? Em que você praticamente usa 2 coordenadas, né? X e Y, para você encontrar esse objeto ali num plano do tabuleirozinho dos jogos de batalha naval. Né? Para eu encontrar um objeto no espaço, eu já preciso de mais uma coordenada, eu preciso de 3 coordenadas. Ok? Então, assim definiu Monge. Coordenadas abscissa, coordenada afastamento e coordenada cota. Aqui, ó. Afastamento, desculpa, abscissa, afastamento e cota. Ok? A abscissa, ela sempre estará aqui na minha linha de terra. Tá? Então, define-se, né? Define-se um ponto de origem qualquer nesta linha de terra, que é a nossa abscissa, e a partir desse ponto, o que tiver à direita é positivo, o que tiver à esquerda é negativo. Eu tenho aqui o meu afastamento. Afastamento, na verdade, é uma coordenada. Então, voltando só, desculpa, acho que eu estou rápido demais. Abscissa. Abscissa é uma coordenada marcada aqui, ó, nessa intersecção. Define-se uma coordenada qualquer, e a partir desse ponto, que é um 0 de coordenada, a gente define se ela é positiva ou se ela é negativa. Essa é a abscissa. O afastamento são coordenadas a partir também da linha de terra, mas distantes do plano vertical.
Então, o afastamento tem a ver com o distanciamento que este meu objeto terá com relação ao plano vertical. Tá? Então, um afastamento qualquer aqui, tá certo? E a cota é a distância deste objeto com relação ao plano horizontal. Ok? Então, então eu tenho aqui as minhas três coordenadas. Jamais confundi-las com a coordenada x, y, z. Ok? Então, não confundam essas coordenadas. São primas irmãs, mas não são a mesma coisa. Ok? Então, vamos seguir. A origem do objeto, ela também é aleatória. Então, se a gente estabelecer que aqui é o zero, né, da minha abscissa, ok? Tudo que estiver à direita do meu zero é positivo. Tudo que estiver à esquerda deste zero é negativo. Ok? Então, isto com relação à minha abscissa, que é essa linhazinha verde aqui. Todos vocês podem estar fazendo o print dessa tela, né? E também pode estar ouvindo esse vídeo quantas vezes quiserem depois, tá? Retornando. Já o meu afastamento é o afastamento, né, com relação ao meu plano vertical. Então, evidentemente, que se o meu afastamento for positivo, ele está aqui à direita do meu plano vertical, ou seja, ele estará no primeiro diedro ou estará no quarto diedro. Né? Se o meu afastamento é este aqui, ó, ele está no primeiro diedro ou no quarto diedro, ou seja, o afastamento positivo, ele pertence ao primeiro diedro e também pertencerá ao quarto diedro. Ok? Já a minha cota, se ela for positiva, ela também, veja, está do plano horizontal para cima. Então, ela pertencerá, novamente aqui, ó, ao primeiro diedro, mas também pertencerá, como positiva, ao segundo diedro. Então, está aqui, ó. Então, voltando aqui, ó, a abscissa é essa cota aqui, a partir de uma origem qualquer, positivo para lá, negativo para cá, tá certo? E o meu afastamento, sendo ele negativo, ele só pode fazer parte do segundo diedro, que também fará parte do terceiro diedro, porque ele é negativo, o afastamento, está daqui para cá. Ok? Já a minha cota, sendo ela positiva, está aqui, ó, cota positiva. Tá? Isso aqui é uma regrinha, tá? Ninguém precisa decorar isso, porque isso é relativamente simples. A gente vai ver isso aqui algumas vezes. Ok? O meu terceiro diedro, novamente a minha abscissa está lá, e logo em seguida da abscissa eu tenho o meu afastamento. Se ele for negativo, ele está vindo para cá. Portanto, estará também em terceiro diedro, como no segundo. Né? E, sendo a minha cota negativa, ele estará em terceiro diedro, essa cota, e também estará a cota no quarto diedro. Está aqui, ó, cota negativa. Mas o afastamento aqui é positivo, porque ele está para cá. Ok? Então, lembrando que a abscissa é a minha linha de terra, é essa intersecção. A gente crava uma origem qualquer aqui, que é o zero. O que estiver à direita desse zero será uma abscissa positiva. O que estiver à esquerda será negativo. Na sequência, eu tenho as outras duas coordenadas, afastamento e cota. Ok? O afastamento sendo positivo sempre será primeiro e quarto diedro. Né? Sendo o afastamento negativo, ele sempre fará parte do segundo diedro e do terceiro diedro. Já a cota, sendo ela positiva, ela sempre será de primeiro diedro e de segundo diedro. Sendo essa cota negativa, que é a distância do objeto com relação ao plano horizontal, sendo ela negativa, ela sempre será terceiro diedro e quarto diedro. Bom,
Mas isso, né? Aqui eu tenho meu ponto A, né? Toda vez que estiver entre parênteses é o ponto no espaço. Quando eu tiro o parênteses, ele já está na projeção dos planos. Então, isto é o que Monge estabeleceu como o espaço, o modelo do espaço dele, né? Mas a gente ainda precisa encontrar, né? A gente ainda precisa encontrar os planos, tá certo? Então, num exemplo qualquer aqui, eu tenho o meu ponto A, que ele estará na minha abscissa, coordenada de abscissa 0, coordenada de afastamento 3 e coordenada de cota 5. Essa é a sequência. Abscissa, afastamento e cota. Tá? Bom, muito bem. Vamos definir um ponto qualquer aqui como sendo zero, tá certo? E se esse ponto aqui é o meu zero, a minha abscissa já é este ponto aqui mesmo, que a gente definiu como zero. O meu afastamento sendo 3, eu preciso vir 3 unidades para cá. A gente estabelece qual seria essa unidade. Pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro. É qualquer coisa. Aqui é só o conceito disso. Então, sendo aqui o zero da minha abscissa, eu estou vindo com o meu afastamento aqui 3. 3 unidades qualquer. 1, 2 e 3. Ok? A minha cota é 5. Afastamento é a distância com relação ao plano vertical. Sendo positivo, só pode ser para cá. A cota é 5. Essa cota é positiva. Sendo essa cota positiva, ela só pode ser nesse sentido aqui, afastado com relação ao plano horizontal. Tá? Então, eu vou 5 medidas para cima. Tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu ligo esses pontos, aquele é o meu ponto no espaço, e ele fica no espaço, e eu tenho as projeções desse ponto aqui. Ó. A projeção no plano horizontal sempre será a letra minúscula daquele determinado ponto que tem que ser maiúsculo entre parênteses, ok? E a projeção deste mesmo ponto projetado no plano vertical, ele sempre receberá um apóstrofezinho, tá? A linha, ok? Então, assim definiu Monge o como sendo o espaço, o modelo do espaço dele, que ele leva este modelo até onde está o objeto para poder planilhar este objeto nos planos. Mas aqui a gente não está vendo os planos ainda, o desenho projetado no plano. Isso aqui é o modelo espacial dele. A gente ainda precisa, né? A gente ainda precisa demonstrar as projeções desse objeto no plano. E é assim que nós veremos a seguir. Eu tenho aqui o que ele definiu, né, como o modelo de espaço dele. Bom, como que a gente leva esse espaço, ou melhor dizendo, como que a gente representa a projeção A' e a projeção A, porque isto aqui é o objeto no espaço, e é lá que ele fica. A gente esquece o objeto. Isso fez parte lá da minha primeira fala. Eu esqueço o objeto. Eu vou para os planos, as projeções desse objeto no plano. E para isso, o que Monge idealizou? Esse é o meu modelo de espaço. Eu preciso agora levar isso para planos. O que ele idealizou? Ele idealizou que a gente precisa rotacionar, no sentido horário, o meu plano horizontal no sentido do plano
vertical. Ora, quando eu faço isso, naturalmente, esse plano aqui, ó, posterior horizontal, ele vai colar nesse plano vertical. E este plano horizontal aqui anterior, ele vai colar neste plano vertical inferior. Se esse plano vem para cá, esse ponto A vem também para ele. Exatamente para cá. Ele faz isso aqui. Esse é o giro dos planos. E aí eu preciso olhar esses planos de frente. Então eu rotaciono esses planos também. De tal maneira que aqui são representados as projeções do objeto nesse plano. Tá? Vamos ver a seguir aqui. Então, repetindo aqui o método mongiano. Eu tenho aqui o meu espaço, o meu modelo de espaço, em que ele optou por colocar o objeto, ou levar o modelo de espaço aqui para o primeiro diedro. Então eu tenho aqui uma projeção, uma coordenada qualquer aqui, abscissa, afastamento e cota, tá certo? Que estão projetadas aqui e aqui, tá certo? A linha no plano vertical e A no plano horizontal, tá certo? O meu objeto, ele está lá no espaço, então esquecemos isso, tá certo? E eu faço aquela rotação aqui, ó, em que eu levo este ponto para cá. De tal maneira que esta linha de terra é essa linha de terra aqui, ó. Ok? Eu tenho a minha abscissa zero aqui, que é essa. Aí eu tenho uma unidade, que é aqui, ó, o meu afastamento. Uma unidade, duas unidades, três unidades. Esse meu ponto A veio parar aqui, como ele está aqui embaixo. Porque é assim que a gente rotaciona. Né? E a minha cota, que são os 5, vai lá para cima. E eu tenho aqui o meu A. Tá, ok? Então, assim, definiu monge como sendo a representação do ponto A no primeiro diedro, no espaço dos diedros, né? E assim ele definiu a épora do objeto. No caso aqui, a épora do ponto A, que é essa aqui. Ok? Na sequência, nós vamos ver uma outra maneira de se representar o mesmo ponto A, sendo ele, por exemplo, em segundo diedro. Né? Então, tenho ali os meus modelos. Né? Então, claro, sendo o ponto A, esse objeto, estando ele no segundo diedro, não tem como a gente fugir de ter um afastamento negativo, porque afastamento é a coordenada com relação ao plano vertical. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, abscissa, afastamento e cota, tá certo? Então, eu venho com um ponto aqui, ó, né? Esse é a minha abscissa zero, está aqui, afastamento menos 3 está para cá, e a cota mais 5 está para cima. Então, essa é a projeção do objeto no plano vertical, né? E quando a gente faz a nossa rotação, porque isto aqui é o espaço de monge, né? Não é épora, a gente precisa ir para épora, né? Eu, quando rotaciono isso, para onde vai o meu Azinho? Ele vem para cá, ó. Ele vem para cá. E quando eu vou aqui para
Épora, essa é a minha linha de terra, é assim que se representa, né? Eu tenho uma abscissa que é zero, que a gente define ela aleatoriamente, eu vou manter ela aqui no centro, tá? E eu começo. O meu afastamento é menos 3. Então, o meu afastamento está subindo aqui, ó. Tem muito aluno que confunde isso. Quando ele vem para cima, ah, mas é negativo, está subindo? É negativo, está subindo, professor? A gente precisa respeitar isso aqui, ó. Vou voltar, tá? Tá aqui, ó. Zero é esse ponto, menos 3 veio para cá, né? Positivo 5 subiu, ok? E aí, quando a gente transforma isso em épora, sabendo que é, né, ponta seca que eu giro, ponta seca que eu giro, né? Só estou mostrando aqui o que vai acontecer. E esses dois pontos vão ficar colados nesse plano. Em épora, é assim que a gente representa. Coordenada abscissa zero, afastamento menos 3. Está aqui o ponto A. E cota 5, positivo, está aqui. Ó. Tá? Então, novamente, esse é o espaço definido. Esse é o modelo de espaço, né, definido por Monge, ou seja, a representação do ponto A no segundo diedro, no espaço dos diedros, tá certo? No modelo, né, que é o modelo isso, né, o método. E aqui eu tenho a épora do ponto A em segundo diedro. Então elas se sobrepõem aqui, tá certo? Ok? Tá bom? Então, vamos continuar no próximo bloquinho, as próximas lições aí, de épora, ok? A gente já tem aí alguns modelos que vocês fotografaram, já podemos exemplificar isso tudo, ok?